Alô, pessoal de todo o Brasil, é uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez. Eu me chamo Irenilson Lubacheski e nós vamos trabalhar agora com instituições bancárias. Nós conversamos na aula passada sobre a importância do Banco Central do Brasil, a utilidade dos bancos, falamos até um pouquinho da história do Banco do Brasil, não é? E hoje nós vamos um pouquinho mais além, porque a cada dia nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos conteúdos de atualidades do mercado financeiro para o seu concurso do Banco do Brasil. Então vem comigo, dá uma olhadinha aqui agora nas instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista. Isso está no edital. Então é importante anotar, memorizar e, é claro, como você sabe, muitas dessas questões a gente consegue aprender e compreender com o tempo, com a aprendizagem. Só que agora existem outros momentos que é de pura decoreba, memorização. Então não esqueça de deixar um tempo para conseguir memorizar. Venha esse quadro comigo. São elas: bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. Veja, o tema instituições financeiras captadoras de depósitos à vista. E não tem muito que se decorar, porque nós temos os bancos múltiplos que têm carteira comercial, essa comum. Bancos comerciais, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. E a gente aos poucos vai, nos momentos de aula, e vendo um a um. O próximo quadro vai trazer para nós o que são bancos múltiplos, como é que eles funcionam. É claro, tomaria o cuidado de deixar de dar alguns exemplos e dar outros, para que a gente não venha aqui a citar algumas marcas que podem ficar entristecidas com os nossos exemplos. Mas venha comigo para esse quadro, bancos múltiplos. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras: carteira comercial, de investimento e ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento. Veja, como o próprio nome já diz, bancos múltiplos. Múltiplos porque eles podem ter uma dezena, um grande nicho de mercado, de negócios financeiros, de produtos e de serviços. Veja, são instituições financeiras privadas ou públicas que têm operações ativas e passivas acessórias de diversas instituições financeiras. Veja, elas podem ter carteiras de comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, de financiamento ou de investimento. Venha comigo para o quadro para a gente poder detalhar um pouquinho mais. Bancos múltiplos. Essas operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares, aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento poderá ser operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento, ser organizado sob a forma de sociedade anônima. As instituições com carteira comercial podem captar depósito à vista. Na sua denominação deve conter a expressão banco segundo a resolução 299 de 94 do Conselho Monetário Nacional. Veja, os bancos múltiplos, eles podem ter diversas carteiras de negócios ou de operações. Só que eles têm um regulamento. E esse regulamento deve ser seguido à risca, porque vocês sabem que as penalidades do Banco Central do Brasil em relação aos bancos, elas são pesadas. Desde multas no aspecto pecuniário, como sabemos, até a suspensão de suas atividades. Note, essas operações são sujeitas a regulamentos. A carteira somente poderá ser operada por banco público se for a carteira banco de desenvolvimento. Cuidado, quando se fala em desenvolvimento, se fala em servir a sociedade com outras obras públicas, saneamento básico e assim por diante. A gente vai estudar BNDES num outro momento. Então veja, se a titularidade for de desenvolvimento, só banco público. Não esqueça disso. Banco privado, olha a pegadinha de concurso. Banco privado não pode atuar na modalidade banco de desenvolvimento. Perfeitamente? Banco múltiplo é constituído por pelo menos 2 carteiras. Obrigatoriamente uma delas será comercial ou de investimento. Lembre-se disso. Outra situação importante é que
a denominação deve constar banco e normalmente ao final do banco múltiplo, além de ser obrigatório constar a denominação banco, vai constar na maioria dos casos o SA, Sociedade Anônima. Sociedade Anônima é uma obrigação de lei. Perfeito? Vimos os bancos múltiplos, agora a gente vai para bancos comerciais. O que são bancos comerciais e sua importância? Venha comigo. Bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar a curto prazo ou a médio prazo o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é a atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a prazo. Deve ser constituído sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a expressão banco. Muito bem. Não esquecendo, então, que bancos comerciais, gente, bancos comerciais são os mais comuns que nós temos. Instituições financeiras que podem ser públicas e privadas, não tem problema, ou privadas. Ou de economia mista, como a gente sabe, o caso do Banco do Brasil, não é? Objetivo principal, proporcionar recursos necessários para financiamento, médio, curto prazo, para comércio, para indústria, para empresas, pessoas físicas e terceiros. Ou seja, qualquer pessoa vai ter conta lá, são esses bancos comuns, bancos comerciais que a gente encontra quase que em todos os lugares, em todos os confins. E mais, deve ser constituído em forma de sociedade anônima. E a sua denominação, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional 299 de 94, tem a obrigatoriedade de aparecer a palavra banco. Por lei, aparecer a denominação banco. São os bancos comerciais. Agora, dentro desse universo que nós estamos estudando, ainda existe a Caixa Econômica Federal. Por óbvio, você está fazendo ali o concurso do Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica Federal não deixa de ter a sua importância, porque faz parte, não é, aí do sistema financeiro nacional com algumas finalidades que são extremamente importantes, principalmente para o trabalhador, Venha comigo, presta atenção nesse quadro. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861. Está regulada pelo Decreto-Lei 759 de agosto de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Trata-se de instituição assemelhada aos bancos comerciais, podendo captar depósitos à vista, realizar operações ativas e efetuar prestação de serviços. Uma característica distintiva da Caixa é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Veja como a Caixa Econômica Federal é extremamente importante para o governo federal. Primeiro, que a Caixa é um banco federal. Sabemos que é um banco do governo federal. E mais, está vinculado ao Ministério da Fazenda. Segundo, como a gente sabe que movimentações bancárias comuns, movimentações bancárias comerciais não podem ou não são realizadas pelo Banco Central, necessitou o governo federal criar um banco comercial que pudesse realizar essas atividades bancárias para ele. Por isso a criação da Caixa Econômica Federal. Só que veja, ele não atua somente como um banco comercial comum. É muito mais sólido, muito mais importante, muito mais complexo do que se pode imaginar. Porque a Caixa Econômica Federal, além do mais, além de ser comercial, ele também tem outras finalidades bastante importantes. Veja, além de vender produtos, prestar serviços bancários, a Caixa Econômica Federal ainda concede empréstimos e financiamentos para habitação. Sua grande vocação. Veja, Minha Casa Minha Vida é um exemplo. Projeto na área de assistência social, saúde, educação, realização, por exemplo, do FIES, aquele financiamento estudantil para estudante, principalmente de nível universitário. Trabalho, transportes urbanos, esporte, a bolsa para atletas, tudo ali realizado pela Caixa Econômica Federal. Mas o mais importante, eu falei da vocação de atuar pelo trabalhador brasileiro. A Caixa Econômica Federal paga o seguro-desemprego do trabalhador e ainda guarda o nosso FGTS.
a Caixa Econômica Federal utiliza esses valores depositados no FGTS para construção civil, sabemos, para financiamento da casa própria. E ao momento em que o trabalhador precisar, ela deve ter liquidez para poder devolver esses valores. Então veja, a importância da Caixa Econômica Federal a todo esse sistema financeiro. Perfeitamente? Não vai esquecer disso? Vai anotar? Vai estudar? Vem comigo para o próximo quadro. Ainda sobre a Caixa Econômica Federal. Pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial e calção de títulos, bem como tem o monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob consignação, e tem o monopólio da venda de bilhetes de loteria federal. Além de centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do FGTS, integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro da Habitação. Veja a importância da Caixa Econômica Federal para o sistema financeiro nacional. Como nós notamos aqui no começo, ele não deixa de ser um banco comercial, óbvio, porque ele vai atender as pessoas. Vai abrir contas corrente, conta salário, conta poupança, cheque especial, cartão de crédito, cartão de débito, como qualquer outra instituição. Porém, ela tem mais, ela tem um plus. Esse plus, note, além do crédito, financiar bens duráveis, ele financia, por exemplo, móveis, não é? Minha Caixa Minha Vida e tantos outros, mas veja, empresta sob garantia de penhor industrial, calção de títulos, monopólio do empréstimo sobre penhor e bens pessoais. Então veja só, o penhor, você leva lá uma joia, você leva lá um relógio caro e que você precisa agora de um empréstimo rápido, de pequena monta, um valor emergencial, você pode deixar para penhor. Você deixa o seu bem, ele é avaliado, recebe por ele determinado valor, e no futuro, a um juro muito pequeno, você vai lá e toma esse bem de volta e paga o empréstimo que foi feito. E mais, como eu falei, o FGTS fica depositado lá, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro da Habitação. Veja, a habitação, vocação principal da Caixa Econômica Federal. A habitação, normalmente em juros um pouco mais baixos, um pouco mais reduzidos do que em comparação a outros bancos comerciais. Perfeitamente? Vem comigo para um outro sistema, cooperativas de crédito. Quem participa da cooperativa normalmente recebe o nome de cooperado. Cooperado porque faz parte, cooperado porque faz parte do grupo, está ali colaborando e tendo, é claro, os seus benefícios. Mas é claro que ela tem a sua própria regulamentação, ela tem também, como nós sabemos, a sua própria legislação e o seu próprio conceito. Por isso, vem para o quadro comigo. Cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito se dividem em singulares e centrais. As singulares prestam serviços financeiros de captação e de crédito apenas aos respectivos associados, podendo receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro. As centrais, que prestam serviços às singulares filiadas e são também responsáveis auxiliares por sua supervisão, e confederações de cooperativas centrais, que prestam serviços às centrais e suas filiadas. Veja só, as menores são as singulares, porque elas prestam serviços, vendem produtos bancários a seus filiados. Seus filiados participam diretamente dela. É simples. Agora veja, as centrais, elas são cooperativas maiores que elas prestam alguns serviços àquelas singulares, que são filiadas às centrais. Perfeitamente? Simples assim, cooperativas de crédito. Mas tem mais, não podemos esquecer. Vem para o quadro comigo. Observam, além da legislação e normas gerais aplicáveis ao sistema financeiro, a legislação complementar número 130 de abril de 2009, que institui o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A Lei 5.764 de dezembro de 1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. A Resolução 3859 de maio de 2010, que disciplina sua constituição e funcionamento. As regras prudenciais são mais restritas para as cooperativas, cujo quadro social é mais heterogêneo, como as cooperativas de livre admissão. Então, vocês notem
que assim como qualquer outra instituição, as cooperativas de crédito têm as suas legislações respectivas. Legislações essas que, é claro, a gente aqui não tem espaço para aprofundar a todas elas, a gente sempre trabalha aqui no aspecto geral para a sua aprovação, mas que se de repente você tiver um tempo, sobrar aí algumas horas, alguns minutos, vocês podem ali, né, dar uma pesquisadinha na própria internet e ir em busca dessas legislações complementares, dessa lei e dessa resolução, para tentar se aprofundar um pouquinho mais em cooperativas. Muito embora cooperativas, ela é exigida pelo avaliador, mas não tem um peso tão grande, não tem aparecido tanto como outras questões que a gente já estudou em outros capítulos da nossa aula. Por isso, nós temos outras instituições financeiras. E minha gente, a lista é grande. Você que tem o desejo de passar nesse concurso, precisa sempre estar atualizando o seu conhecimento, indo em busca dessas instituições, de seus conceitos, porque aqui nós temos o papel de dar o caminho e os parâmetros que você deve seguir para alcance do seu sucesso. Por isso, vem comigo para o quadro Quais são as outras instituições financeiras, além daquelas que nós agora estudamos? Agência de fomento. Associação de poupança e empréstimo, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, companhias hipotecárias, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e sociedades de crédito ao microempreendedor. É claro que aos poucos a gente vai observar, vai se aprofundar em cada uma dessas instituições financeiras. Então é importante você, primeiro, memorizar quais são as que existem. Não essas, além daquelas que nós já vimos. Memorizando a sua existência, muitas vezes você pode olhar para o nome e já saber como ela se forma, quais são os seus objetivos, como é que ela se enquadra dentro do sistema financeiro nacional. Vamos começar pelas agências de fomento. Agências de fomento. Agências de fomento. Vem para o quadro comigo, preste muita atenção. As agências de fomento têm como objeto social a concessão de financiamento de capital fixo e de giro, associado a projetos na unidade da federação onde tenham sede. Devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e estar sob o controle da unidade da federação, sendo que cada unidade só pode constituir uma agência. Tais entidades têm status de instituição financeira, mas não podem captar recursos junto ao público comum, recorrer ao redesconto, ter conta de reserva no Banco Central, contratar depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou de depositária, e nem ter participação societária em outras instituições financeiras. Quando você olha o conceito de agências de fomento, você começa a refletir o seguinte. No último tópico, professor, no último assunto que você acabou de ler, no último parágrafo, elas são tão limitadas, elas podem fazer tão pouca coisa. Por que elas existem então? Qual seria a sua finalidade? Gente, nós sabemos que o governo federal tem as suas operações, por exemplo, a maioria delas ocorre no Banco Central, e outras operações na Caixa Econômica Federal, ou algumas ainda como o crédito rural lá no Banco do Brasil. As agências de fomento têm mais ou menos o mesmo funcionamento em relação aos governos estaduais. Os governos estaduais, é claro, precisam ter financiamento, precisam ter crédito, capital de giro, e eles vão conseguir isso aonde? Na agência de fomento. Veja, a agência de fomento serve à unidade da federação em que ela está estabelecida. E mais, cada unidade da federação só pode ter uma agência de fomento. Olha a pegadinha da prova, hein? Pegadinha da prova, hein? Uma unidade, só uma, para capital fechado, tem status de instituição financeira, mas ela é o banco do governo estadual. O banco do governo estadual. Isso é muito importante, muito importante. Perfeitamente? Vamos continuar? Vem para o quadro comigo. De sua denominação social deve constar a expressão agência de fomento, acrescida da indicação da unidade da federação controladora.
É vedada a sua transformação em qualquer outro tipo de instituição integrante do sistema financeiro nacional. As agências de fomento devem constituir e manter permanentemente fundo de liquidez equivalente ao mínimo a 10% do valor das suas obrigações, a ser integralmente aplicado em títulos públicos federais, seguindo a resolução do Conselho Monetário Nacional 2828 de 2001. Notar a importância da agência de fomento para os estados da federação? Uma agência de fomento precisa ter capital, pelo menos ali, 10% do valor das suas obrigações. E mais, ela não pode levar o nome de banco comercial, ela não pode levar o nome fantasia de qualquer outra instituição. A agência de fomento se chama simplesmente Agência de Fomento do Estado tal. A agência de fomento da unidade da federação tal. Perfeito? É assim que funciona uma agência de fomento. Perfeitamente? Anotou? Grifou? É difícil? É claro que não. Precisa ter um tempo para a memorização. Agora a gente vai a uma outra instituição importante para a sua prova, as associações de poupança e empréstimo. Salientando que a poupança, ela é um dos bens mais importantes da sociedade. Muitas famílias que têm o poder de poupança, que conseguem guardar seus fundos para que no futuro tenham um dinheiro guardado para emergência, ela não só ajuda a si própria, como ajuda o próprio banco, que vai trabalhar com esse valor, que vai ter mais liquidez, e ajuda também o sistema financeiro nacional para que o país tenha fundos de reserva. Perfeitamente? Quanto mais poupança, maior a riqueza da nação e das famílias. Por isso, vamos falar agora das associações de poupança e empréstimo. Vem comigo para o próximo quadro. As associações de poupança e empréstimo são constituídas sob a forma de sociedade civil, sendo de propriedade comum de seus associados. Suas operações ativas são basicamente direcionadas ao mercado imobiliário e ao sistema financeiro da habitação. Veja que a poupança tem uma finalidade. Além de fazer parte da economia nacional, da economia familiar, elas também auxiliam na habitação, no crédito habitacional. Veja a importância dela. E ainda tem mais. Vem comigo para o quadro. As operações passivas são constituídas de emissão de letras e cédulas hipotecárias, depósitos de caderneta de poupança, depósitos interfinanceiros e empréstimos externos. Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas da associação e, por isso, não recebem rendimentos, mas recebem dividendos. Os recursos dos depositantes, assim classificados no patrimônio líquido da associação, e não no passivo exigível, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional 52, de 1967. Veja, elas possuem letras e cédulas hipotecárias. Elas possuem o quê? Depósitos puros na caderneta de poupança. E é claro que ela tem associados. O que eles recebem? Dividendos. Dividendos. Eles recebem dividendos. Não esqueça disso para a sua prova. Perfeitamente? Temos uma outra instituição que nós temos que dar uma atenção especial. Bancos de câmbio. A gente sabe que algumas relações comerciais internacionais, elas são baseadas no câmbio. Tanto importações quanto exportações, é óbvio, não é? Como no Brasil o câmbio é flutuante, ele tem uma grande importância ao sistema financeiro nacional. E é por isso que nós temos aqui bancos de câmbio, bancos que lidam tão unicamente e somente com câmbio. Perfeito? Em moeda, é claro, estrangeira, em troca, em câmbio com a moeda nacional. Vem para o quadro comigo. Os bancos de câmbio são instituições financeiras autorizadas a realizar sem restrições operações de câmbio e operações de crédito, vinculadas às de câmbio como financiamentos à exportação e importação, e adiantamentos sobre contratos de câmbio, e ainda a receber depósitos em contas sem remuneração, não movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização das operações acima citadas. Na denominação dessas instituições, deve constar a expressão Banco de Câmbio, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional 3426 de 2006. Não esqueça, as atividades do Banco de Câmbio é a realização de câmbio. Então, para você poder memorizar, além de todas essas informações, veja, ela realiza financiamentos para importação e exportação, recebe depósitos em conta de remuneração.
Exatamente, recebe. Só que não é movimentável, ela não tem ali uma remuneração como qualquer outro investimento. Ela serve apenas para receber moeda estrangeira e trocar por moeda nacional, ou ainda o envio de moeda nacional, que lá em outro local, em outro país, vai sofrer câmbio também. É assim que funciona o banco de câmbio. Foi uma satisfação estar com você mais uma vez. Continue estudando, continue memorizando. No próximo encontro, vamos falar das outras instituições financeiras que não couberam, não tivemos espaço neste momento. Até mais, obrigado, tchau.